Depois das guerras napoleônicas, há mais de 2 séculos atrás, o Reino Unido deflagrava e iniciava uma imensa expansão militar. Agora, o país enfrenta um gargalo nas suas forças armadas. Isso é o que diz um novo relatório de defesa estratégico, uma iniciativa do Reino Unido que começa um rearmamento. O país diz que se preparará para a guerra e precisa estar pronto para uma guerra em grande escala. Lista quais são os adversários e o que pretende fazer a respeito do assunto. Nas nossas coberturas especiais de hoje, a gente vai se aprofundar a respeito disso. Mas não é só. Enquanto isso, do outro lado da Eurásia, passa a Europa, passa a Ásia, a gente chega na Península Coreana. Houve uma eleição muito importante, ela que é uma eleição antecipada depois da lei marcial que depois de um Suk-yeol. A gente vai lembrar uma coisa que teve muita comoção na virada de 2024 para 2025. Agora aconteceu a eleição que traz o substituto dele, Lee Jae-myung, um sujeito mais à esquerda que disputou com Yoon Suk-yeol a presidência anteriormente. O que isso significa para a Coreia? No contexto tarifário, na batalha entre China e Estados Unidos, o país está numa localização crítica e tem indústrias críticas. Além disso, essa eleição reflete coisas vistas em outras pelo mundo todo. A gente vai comentar então a eleição da Coreia do Sul, isso vindo adiante e mais nas nossas coberturas especiais. Antes de partir para isso, a gente começa com as nossas manchetes do Brasil e do mundo. Muito bem-vindo ao Epoch Times Brasil, eu sou Marcos Schottges, editor, esse é o Diante dos Fatos e fica o convite desde já para curtir, comentar, compartilhar. Cada uma dessas coisas nos permite alcançar mais pessoas. E se a gente falava de uma eleição polarizada na Coreia do Sul, e vamos falar mais adiante a respeito do assunto, a gente começa passando pela Holanda, onde Geert Wilders saiu da coalizão governamental. Essa é uma história que pode parecer remota, só mais uma notícia pelo mundo, mas ela também reflete coisas que são ecoadas pela Europa e mais amplamente pelo planeta. Questões sobre esquerda, direita, disputa política, imigração, quais são os detalhes da coisa. Então, Geert Wilders, que frequentemente é rotulado como o líder da... A gente não gosta de usar esse termo, mas, aspas, extrema-direita, anunciou hoje que o seu partido, o PVV, deixou a coalizão de governo. A decisão derruba o gabinete do premier Dick Schoof e pode levar a novas eleições ainda esse ano. Wilders justificou a saída alegando falta de apoio para um plano rígido de barrar pedidos de asilo. Essa coalizão, que foi formada há menos de um ano, já era considerada frágil. Eu lembro ainda que, anteriormente na Holanda, foi uma vitória surpreendente para o partido de Wilders em anos recentes. A possível eleição antecipada gera incerteza na quinta maior economia da zona do euro, a Holanda, em um momento sensível, com a cúpula da OTAN marcada para esse mês em Haia, uma coisa com implicações também sobre outros países da Europa e que estará presente na nossa cobertura mais adiante. Essa pauta migratória, como eu citei agora, é uma coisa amplamente repercutida também em outros países pela Europa. A gente vai agora para Portugal com o seguinte: o governo português iniciou a notificação de quase 34 mil imigrantes que tiveram pedidos de residência negados, exigindo que deixem o país voluntariamente ou sob expulsão. Há mais de 5 mil brasileiros, entre eles são 5.386. Segundo o ministro Antônio Leitão Amaro, cerca de 2 mil notificações estão sendo emitidas por dia pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo, a AIMA. Com apoio das forças de segurança, as nacionalidades mais afetadas incluem indianos, gente do Bangladesh, nepaleses e paquistaneses. A taxa de rejeição de pedidos de residência chegou a 18,5%, reflexo do endurecimento das políticas migratórias no país. Lembrando que há uma tendência quanto a essa pauta na Europa de ser mais e mais restritivo quanto à imigração. Isso foi uma coisa refletida nas eleições na Alemanha em fevereiro e mesmo, há poucas semanas atrás, também em Polônia, Romênia e Portugal, com uma ascensão maior do partido direitista Chega. E enquanto isso, se a gente citava a Alemanha, mais uma breaking news que vem de lá a respeito da questão da pauta migratória. O chanceler alemão Friedrich Merz afirmou hoje que a decisão judicial que barrou a deportação de 3 solicitantes de asilo da Somália pode limitar, mas não vai impedir, a política de endurecimento migratório. Isso é o que diz Merz. As expulsões continuarão respeitando a legislação europeia. Um tribunal em Berlim considerou ilegal o envio de solicitantes de asilo de volta para a Polônia, apontando que a Alemanha deveria ter analisado os pedidos conforme as regras da União Europeia. O chanceler argumenta que a medida é necessária para proteger a ordem pública e aliviar as cidades, mesmo com o crescimento da oposição à política dentro do próprio país. E ainda, terminando esse giro pela Europa, a gente tem notícias quanto a Macron e a premier italiana Giorgia Meloni. O francês esteve de visita à italiana, buscando aliviar tensões também, algumas discordâncias quanto à Ucrânia, comércio e relação com os Estados Unidos. Macron
e Meloni têm posições divergentes quanto à postura relacionada à União Europeia e aos Estados Unidos, e Meloni anteriormente também apostou mais em uma aliança com Washington e tem evitado propostas como envio de tropas à Ucrânia. Houve ausência dela em algumas reuniões recentes com Zelensky e líderes europeus, o que também gerou aí algum tipo de atrito dentro do bloco. Esse encontro em Roma inclui um jantar de trabalho e abordará temas como segurança na Ucrânia, tarifas dos Estados Unidos, acordo com o Mercosul, envolvendo aí, claro, o Brasil, e preocupações com a presença russa no leste da Europa. Bom, se a gente citava Washington, a gente vai agora no nosso giro para os Estados Unidos. A gente tem feito a cobertura constantemente do caso entre o governo Trump e a Universidade de Harvard, uma das mais antigas e prestigiosas dos Estados Unidos, uma universidade, claro, muitas vezes ranqueada em primeiro lugar em termos de prestígio mundialmente. Existe uma batalha judicial entre o presidente americano, a atual gestão dos Estados Unidos e a universidade. Trump fala de questões como agenda woke e antissemitismo no campus de Harvard. A gente tem agora um novo desdobramento do caso. A universidade pediu ontem que um juiz federal libere imediatamente, o quanto antes, 2,5 bilhões em verbas que foram bloqueadas pela administração. A gente cobriu quando isso aconteceu, 2,5 bilhões de verbas bloqueados para Harvard em termos de bolsas, contratos, etc. E houve também outras medidas para reter fundos de Harvard. O governo alega que Harvard se recusa a cumprir exigências sobre segurança nacional e combate ao antissemitismo. A universidade rebate dizendo que a medida viola a liberdade acadêmica e de expressão. São 950 ordens que suspenderam pesquisas devido a acusações de confidência da universidade, de conivência, melhor dizendo, perdão, da universidade com protestos antissemitas. Esse número de 950 ordens é só desde abril. Esse caso vai ser analisado em julho. Harvard afirma que a interrupção ameaça destruir anos de estudos vitais para a saúde pública e a ciência americana. Quem quiser se aprofundar no caso pode procurar cortes antes aqui no canal. A gente cobriu esse assunto a fundo. Se há ou não antissemitismo e quais são os dois lados desse debate. A gente buscou com distanciamento tentar entender cada um dos lados. Você pode encontrar os cortes aqui no canal. Mas depois da transmissão, tá? Não muda agora. Brincadeira, pessoal. Na América Latina, a gente vem para cá então, o partido governista Morena, isso é no México. Morena é o partido da Claudia Sheinbaum, atual presidente, e também do anterior, Andrés Manuel López Obrador, um partido com uma tendência mais à esquerda. O presidente anterior e mesmo o partido como um todo são muito próximos do Partido dos Trabalhadores no Brasil. AMLO, o presidente anterior que elegeu a sucessora Claudia Sheinbaum, é mesmo muito amigo pessoalmente do atual presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, esse partido, o Partido Morena, caminha para assumir o controle da Suprema Corte do México, segundo contagens preliminares das primeiras eleições judiciais do país. O país tem mudado a forma como leva ministros à Suprema Corte e isso agora envolve eleições. Essa, então, é a primeira eleição do tipo. Dos 9 novos ministros eleitos, a maioria tem vínculos próximos com a legenda, com o partido que está no poder, o que também deve fortalecer, a gente pode especular, a influência do partido sobre o judiciário. Alguns especialistas alertam que isso pode comprometer o equilíbrio entre os poderes, já que o partido Morena já controla o executivo e tem também muita força no Congresso. Houve uma reforma judicial que permitiu a eleição direta de juízes para a Suprema Corte e ela foi defendida pelo governo como uma forma de combater a corrupção. Recebeu também críticas pela baixa participação e politização do processo. A gente cobriu isso anteriormente. Ela teve uma baixa adesão popular num país onde o voto não é obrigatório. O sujeito vai votar se deseja ou não. Ainda notícias importantes, vindo mais ao sul, a gente passa pela Argentina e depois pelo próprio Brasil. A Cristina Kirchner, na Argentina, ela que foi vice de Alberto Fernandes antes do mandato de Milei e, claro, governou a Argentina por 2 mandatos. O marido, Néstor Kirchner, também governou antes de falecer. Na Argentina, Cristina Kirchner, então, anunciou a candidatura a deputada provincial pela 3ª sessão eleitoral de Buenos Aires, ela que vem, então, para parlamentar agora. A região tem quase 5 milhões de eleitores e é um bastião histórico do peronismo, da linhagem política dela, dos descendentes ideológicos de Juan Domingo Perón. O kirchnerismo tem vencido lá direto desde 2005. Cristina foi condenada por corrupção em 2022 e ainda recorre da sentença na Suprema Corte da Argentina. A eleição deve ocorrer em 2 datas, 7 de setembro para cargos provinciais e 26 de outubro para cargos nacionais. Isso foi feito um anúncio por ela numa entrevista ao canal C5N. Isso seria o retorno da ex-presidente e ex-vice-presidente em meio a tensões com o governador Kicillof, que é um ex-aliado dela. Ela tem aí uma rixa política que acontece, então, no campo peronista. E agora a gente passa por 2 notícias quanto ao Brasil.
É o seguinte, a Procuradoria-Geral da República pediu a previsão não, perdão, a prisão preventiva da deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo. E a inclusão na lista vermelha da Interpol, ela foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão por invadir sistemas do CNJ, deixou o Brasil no dia 25 de maio, passou pela Argentina rumo aos Estados Unidos e agora planeja ir para a Europa. Segundo a Procuradoria-Geral da República, a prisão é necessária para garantir a aplicação da lei penal. A Zambelli afirmou que se licenciará do mandato apenas para tratamento médico. O pedido da PGR inclui também o bloqueio de seus bens e a suspensão do passaporte da parlamentar. E finalizando nossas manchetes do Brasil e do mundo, a gente tem o seguinte, uma coisa que vem amanhã e a gente deve também fazer cobertura especial a respeito do assunto. O presidente brasileiro Lula pediu agilidade na regulamentação das redes sociais. Ele afirmou que a medida deve vir seja pelo Legislativo ou pelo STF, o Supremo Tribunal Federal. Então tem pedido da AGU para isso, tem a questão no Congresso, que já chegou a tramitar anteriormente, com repercussão muito negativa na sociedade, e amanhã deve seguir um julgamento no Supremo Tribunal Federal. Claro, o Supremo em tese não legisla, mas a jurisprudência, o precedente que pode ser aberto com o julgamento de amanhã, que fala sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, uma coisa que toca no cerne de as redes sociais podem derrubar conteúdo sem ordem judicial ou não, bem, então esse julgamento que pode mudar essa jurisprudência, pode abrir esse precedente, volta a ser julgado amanhã. Havia um pedido de vista do André Mendonça, agora se acaba esse período por pedido de vista, e a gente aguarda o que vem do julgamento amanhã. Ele será retomado, a gente deve fazer também cobertura especial.